Glória a Deus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Deixa eu ver. Amém, querido. Glória a Deus. Que essa casa se torne um lar para você. Que depois os irmãos da diaconia dão um abraço nele ali, para que ele se sinta em casa. Ontem foi dia da Internacional das Mulheres, né? Que bênção, né, irmã? Eita, se não fosse as mulheres, o que seria dos homens, hein? Nós estávamos ferrados, irmãos. Deus é bom, né? Parabéns, irmãs. Que Deus possa continuar trabalhando na vida de vocês, fazendo vocês mulheres aí virtuosas. Bom, o texto que eu quero compartilhar com vocês está em Romanos, capítulo 1, versículo 15, 16 e o 17. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Senhor Deus, Pai querido e amado, mais uma vez eu oro a Ti, Senhor, e me coloco, ó Deus, como uma simples ferramenta, ó Deus, para que o Senhor possa me usar para falar com a Tua igreja, para falar com esses irmãos que aqui estão presentes. Eu sei que a Tua palavra é poderosa, Senhor. Tua palavra pode mudar e reverter qualquer situação. Então fala conosco, Pai, nós acreditamos, estamos aqui, nos submetemos à Sua autoridade e à Sua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. E eu fiz algumas perguntas, né, para um pessoal que está próximo a mim essa semana, e perguntei para eles, o que é o Evangelho para vocês? A gente ouve muito, né? Evangelho, Evangelho, Evangelho. E eu perguntei para essas pessoas que estão próximas a mim, o que é o Evangelho para vocês? E aí cada um tem uma definição, né? Depende do que você ouve, você define como Evangelho. Você vai construindo ao longo dos anos, ao longo do tempo, aquilo que você ouve, aquilo que você assimila. Se você ouve muito aqui pregadores da Comum, você vai ter uma ideia de Evangelho. Se você ouve, por exemplo, pregadores de uma igreja neopentecostal, você tem uma outra ideia de Evangelho. Se você ouve pregadores pentecostais conservadores, você tem uma outra ideia de Evangelho. Mas afinal de contas, o que é Evangelho? Eu perguntei para essas pessoas, define aí agora. Se eu ir lá no Google, eles mandaram para mim um áudio, né? E aí, assim, uma definição bem comum entre eles, eu acho que entre vocês também, é que o Evangelho são as boas novas. O Evangelho é a boa notícia, né? Só que o Evangelho, irmãos, ele é além disso. Ele é muito mais que isso na realidade, né? Eu concordo que o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia, porque uma notícia nova veio. Qual que é a notícia? Nasceu Jesus. Um menino nasceu. O Salvador da pátria nasceu. Esse é o Evangelho, é as boas novas. Mas se você pegar os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 Evangelhos, e eles escrevem sobre essas boas novas, você vai ver que não é só uma boa nova, mas eles escrevem sobre o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, assim como foi dito aqui na conferência Legado a semana passada, eu acho que foi o Murilo que falou no primeiro encontro, que a identidade do discípulo está ligada ao tripé, que é origem, missão e destino, que são 3 coisas entrelaçadas, juntas, que não pode se separar, que trabalham juntas, unidas. Origem, da onde eu vim. Missão, o que eu estou fazendo. Destino, para onde eu vou. Assim é o Evangelho, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo, eu fiz tenho para mim que ele tem um tripé. Qual que é o tripé? Morte, ou melhor, vida, morte e ressurreição de Cristo. Essas 3 coisas, elas estão entrelaçadas e elas juntas, elas formam o Evangelho. Parece que é uma mistura química, sabe o químico que vai no laboratório? Aquele químico que criou a bomba atômica, e ele mistura a vida de Jesus, a morte e a ressurreição,
e formam uma dinamite, porque a palavra aqui no grego, em Atos 15, poder significa dínamos. Então essas três misturas formam o quê? O dínamos de Deus, uma dinamite, que é capaz, esse evangelho, de adentrar no coração do homem, por mais duro que seja, por mais egoísta, prepotente, orgulhoso, vaidoso, independente. Esse evangelho é capaz de entrar no coração do homem, fazer com que ele sofra uma metanoia interna, que ele veja o quão pecador ele é, que ele se coloque de joelhos diante de Deus, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, e aí Deus coloca ele de pé, para que ele possa testemunhar o quanto Deus é bom. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, irmãos. O evangelho tem poder para mudar a vida de um homem, para transformar a vida de um homem. A pessoa sai de casa de um jeito e volta transformada. Volta uma outra pessoa. A grande questão é que nos últimos tempos, irmãos, nós estamos comendo muito e se alimentando pouco. A gente come muito, enche a barriga, mas alimenta pouco. Eu vou explicar para vocês. A gente ouve todo tipo de coisa na internet, da boca de pregadores, de pastores, que não é o evangelho. É por isso que não há mais conversões, não há mais transformações. Nós saímos cheios, falou muitas palavras, até alegrou meu coração. Come muito, mas se alimenta pouco. Assim como o corpo físico nosso, o nosso corpo físico, precisa de vitaminas, carboidrato, precisa de vitaminas que alimentam você, que traz energia para você exercer as funções diárias, assim é o nosso espírito, irmão. Porque algumas pessoas vão na igreja, ouvem a palavra, às vezes recebe Jesus, firma ali uma aliança com Deus, mas depois não consegue sustentar essa aliança, porque a palavra que ela ouviu, não dá sustentação para ela. Fala muito de campanha, fala muito de envelope, fala muito de dízimo, fala muito de chave, fala muito de copo com água, mas o evangelho não é pregado. Por isso que não há transformação. Não se fala da morte de Jesus, da vida e da ressurreição de Cristo. E é isso que muda. É por isso que o pregador ele pode ter uma boa oratória, uma boa hermenêutica, fazer uma boa exegese. Ele pode ter uma boa postura aqui em cima. Ele pode ter uma boa homilia, mas se não for o evangelho, não muda a vida de ninguém. Porque só o evangelho é capaz de mudar a vida das pessoas. É por isso que nós não vemos conversões mais, irmãos, quase. É por isso. O apóstolo Pedro pregou, o apóstolo Pentecoste, Atos 2, foi quase 3.000 pessoas que se converteram. Quase 3.000. Um capítulo depois, Atos 3, 4, ele prega no templo, quase 5.000 pessoas se converteram. E esse converter é sofrer uma metanoia. Não é você personalizar Jesus. Não, ó, eu aceito Jesus, eu recebo Jesus, só que tem algumas coisas que eu não paro. É do meu jeito. Tá? Eu não posso abandonar isso aqui, eu não posso parar com isso. Então eu personalizo Jesus ao meu gosto. Então se você vê aí no comércio, tem Jesus para toda a clientela. Então tem o Jesus do empresário, tem o Jesus da fé, tem o Jesus da libertação, tem o Jesus da família, e aí eles ficam personalizando. Eu só quero Jesus que cuida do empresário. E não há mudança interna, querido. Porque só o evangelho tem poder de transformar o homem, de sustentar aquilo que o homem afirmou aqui na igreja, afirmou diante de Deus. Tomei ruim esse dia, irmão. Bebendo muita água. Gripe, garganta. Quem que não está, né? Todo mundo. Mas o evangelho é o poder de Deus, irmãos, manifesto na terra para alcançar o homem. É por isso que eu quero basear o meu sermão hoje sobre 3 pontos. O primeiro ponto, a vida de Jesus. O segundo, a morte de Cristo. E o terceiro, a ressurreição. Essas 3 misturas
juntas, entrelaçadas, não podem ser separadas uma da outra. Não há morte sem vida, não há ressurreição sem morte. Então essas três coisas juntas, misturadas, assim como o café e o leite, não tem como você separá-las, ela pode mudar a vida de quem está ouvindo essa palavra hoje. E aí quando nós falamos da vida de Jesus, a vida que Jesus teve aqui na terra, nós sabemos que Jesus começou o ministério com 30 anos de idade. Ele nasceu, apareceu aos 12, depois aos 30. Nós sabemos muito da vida de Cristo, irmãos. Alguns livros apócrifos que não comenta nem comentar o conteúdo deles, fala que ele viveu na Índia e aprendeu algumas coisas lá, mas são coisas que não são descartadas para nós. Mas a vida de Jesus, porque Jesus viveu. E a vida, ela fala alguma coisa para nós. O que a vida fala? Eu deixei para vocês um exemplo a seguir. A vida fala que nós temos um exemplo a seguir. E aí quando nós temos alguns desafios na vida, a gente fala assim, mas Jesus é Jesus, né, filho? Eu não sou Jesus. Jesus é Jesus. Parece que Jesus foi um Deus que desceu com superpoderes, poderes paranormais, poderes além do humano, e por isso ele conseguiu vencer tudo que ele venceu e conquistar tudo que ele conquistou. E não é assim, querido. A vida de Jesus, ela nos dá um exemplo a seguir. Jesus veio e venceu como homem. Agora não tem muito, mas antigamente, eu acho que foram retirados, né? Porque mudou os conceitos. A gente vai evoluindo, vai crescendo, e aquilo que a gente falou há 10 anos atrás, a gente não fala mais. A gente vai e apaga o post, a gente cancela, a gente muda. O ser humano é um ser evolutivo. Mas um tempo atrás, algumas décadas atrás, acreditava-se que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Essa era a matemática humana, né? E tem uma lógica, por quê? 50% mais 50% são 100%. Dois corpos não podem estar no mesmo ambiente, então não pode ser 100% homem e 100% Deus. Então acreditava nisso. Só que Jesus não foi 50% homem, irmãos. Ele foi 100%. Porque se ele fosse 50% homem, ele não iria experimentar em sua totalidade, em sua plenitude, tudo aquilo que eu e você experimenta no dia a dia. Tudo aquilo que nós experimentamos no dia a dia, como homem, como mulher, como filho. O trabalho, o cansaço, a fadiga, as discussões, a sociedade, o trabalho, os desafios da vida. Tudo isso que que nós enfrentamos, Jesus enfrentou também. E se ele fosse 50% homem, eu poderia falar, não. Aí é fácil, né? Você veio aqui, você não experimentou aquilo que eu experimento todo dia, você não levantou cedo, você não teve que se relacionar com pessoas difíceis aqui na terra, você não teve que caminhar de a pé, andar de a pé. Aí é fácil, mas não, irmãos. Então Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Tudo aquilo que você vive no seu dia a dia, Jesus viveu. Viveu para dar exemplo para mim e para você, que se ele venceu como homem, você pode vencer também. Não tem desculpas. Se Jesus cumpriu toda a sua missão como homem aqui na terra, num corpo físico, você pode cumprir também. Mas alguém pode falar no meio da igreja, mas eu trabalho, irmão, 10 horas por dia. Trabalho 12 horas por dia eu trabalho. E aí fica meio difícil de eu fazer algumas coisas, né? Aí eu já chego em casa e não consigo orar mais. Eu não consigo mais ler a Bíblia. Chego em casa cansado. E Jesus não trabalhou, irmão? Pelo amor de Deus. Jesus não era filho de um carpinteiro? Jesus não era carpinteiro? Jesus não ficava o dia inteiro com o serrote, com a machadinha, com o martelo na mão? Jesus não ia buscar lenha na floresta para trazer, para fazer a mesa, para vender, para fazer a cadeira, para fazer o armário, o dia inteiro no sol ali, trabalhando. Muitas vezes para fora, levando a marmita. Mas eu como na rua. Eu sou diarista, eu como na casa dos outros. Eu sou ajudante geral, eu como na obra. Quantas vezes Jesus não foi levar a marmita para fazer serviço em outro lugar?
Ele viveu como homem, venceu como homem. E quando ele chega à noite cansado, depois de um dia de luta, de trabalho, ainda ele vai estudar a Torá, os Salmos, os livros históricos, os livros dos profetas. Você acha que Jesus não teve que se alfabetizar, irmãos? Mas eu estudo e eu também trabalho. Você acha que Jesus não teve que alfabetizar? E na época era difícil, não é igual hoje não, queridos. Na época era, para você ser alfabetizado, na época era complicado. Não era para qualquer um. Então tudo aquilo que você vive hoje, não tem desculpas para você viver plenamente, porque se ele venceu como homem, habitando num corpo físico, limitado, um corpo que teve sede, que teve fome, que precisou dormir no barco, um corpo que precisava de necessidades físicas, biológicas, você vai vencer também em nome de Jesus. Se Jesus venceu, irmão, você vai vencer, ainda que a sua vida esteja um caos hoje. Ainda que você entrou aqui, igual diz o meu amigo Carlinhos, pastor. Como que você está, Carlinhos? Por baixo dando soco. Ainda que você entrou aqui por baixo dando soco, irmão, você vai vencer. Se você estiver em Cristo, assim como ele venceu num corpo físico, você vai vencer também. Então Jesus ele veio na terra, queridos, e ele foi 100%, experimentou as traições, cansaço, as desilusões, as decepções, trabalhou, talvez CLT, talvez autônomo, não enganou ninguém, não vendeu mesa de 2 metros, entregou mesa de 1 metro, não vendeu armário com 5 portas, entregou armário com 2 portas. Ele venceu em tudo, ele foi justo, honesto, e o recado que ele dá para nós, na vida dele, faça o que eu fiz, seja meus imitadores. Dá para ser fiel a Deus, habitando num corpo físico, num corpo ainda que seja corruptível. Dá para ser honesto, dá para trabalhar, dá para orar, dá para ler a Bíblia, dá para se dedicar, porque eu consegui. E não foi como Deus, não, foi como um homem. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Obrigado por me ajudar. Ele venceu, querido. Então não tem desculpa. Eu trabalhei o dia inteiro de servente. Eu já fui servente, irmão. Hoje, graças a Deus, Deus me deu graça, eu trabalho meio sentado. Mas já fui serventão. Eu já escutei os pedreiros lá em cima e falaram assim, massa mole. Quem que não escutou já, né? Quem é que é servente? E eu tive que trabalhar no sol quente. Mas chegava à noite, eu estava lá com a João Ferreira de Almeida aberta, para me sustentar. Não tem desculpa, querido, que eu estou cansado, que eu não consigo ler, eu não consigo orar, eu não posso ir para a cela, eu não posso... Não, ele venceu. Ele venceu. Ele teve, irmãos, 4 irmãos ele teve. Teve um pai por adoção, teve a mãe Maria, teve irmãs, viveu numa família, numa casa, como eu e você vive, teve as divergências familiares, mas ele cumpriu a missão, 100% homem. O recado que Jesus dá para você é esse, querido. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que o menino Jesus, aos 12 anos, ia crescendo na graça e no conhecimento. O pastor pregou um tempo atrás e falou sobre essa palavra, crescendo, e eu esqueci o que ele falou, não conseguia lembrar. Crescendo, crescendo. Jesus não estava pronto, crescendo na graça e no conhecimento. Jesus veio na terra para ser o que nunca foi, para nós sermos o que nunca fomos. Ele nunca foi homem, ele teve que aprender a ser homem. Desafios da vida, queridos. A vida oferece desafio para mim e para você, mudanças, configurações diferentes, e ele veio, habitou num corpo humano, ele ia crescendo na graça e no conhecimento, diante de Deus e dos homens, ele aprendeu dia a dia,
A vida muda as configurações, muda de células, de pessoas, e é assim mesmo que acontece, irmãos. Segundo a psicologia, o ser humano ele tem 4 fases na vida: a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Jesus viveu as 3 primeiras em sua plenitude, como um homem. Uma criança que está lá no Kids, nossos filhos, todas as necessidades, as limitações, os cuidados que uma criança precisava, Jesus precisou também. Ao 8º dia, os pais dele levou ele no templo para circuncidar, e quando circuncidou, ele berrou, chorou, gritou, um corpo físico. Aos 40 dias ele foi apresentado ao templo, ele teve que estudar como criança, teve que aprender a falar as primeiras palavras, teve que aprender o hebraico, o grego, o aramaico. Então a vida, irmão, não é fácil. Tem uma música secular, que ela parece um versículo bíblico, tão real que ela é. Eu não sei quem canta, mas ela diz assim, ó: é preciso saber viver. É preciso saber viver, porque a vida vai oferecer desafios para você. E se você pode até ser vítima de alguém, da sociedade, da igreja, você pode ser uma vítima minha, de uma fala minha, mas você não precisa ser um vitimista, se vitimizar, ficar não, eu não consigo. Não, ele veio como homem, veio para ser o que nunca foi, para que nós podemos ser o que nunca fomos. Olha só o que diz aqui, queridos, em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha só que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2, 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quem pode dar um glória a Deus? Quando ele foi insultado, irmão, ele não revidava. Quando ele foi humilhado, ele não revidava. Ele era homem, ele sentiu as emoções humanas. Por que eu estou batendo, irmãos? Nessa tecla que Jesus era homem. Por que eu estou dizendo que Jesus era homem? E ele venceu como homem? Porque nós damos algumas desculpas. Ah, mas Jesus é Jesus, eu não sou Jesus. E falamos o que queremos, fazemos o que queremos. E quando é indagado, fala, não, mas Jesus é Jesus. Deus não poderia, irmãos, não poderia mandar para a terra um ser, uma criatura celeste, um ser espiritual, porque espírito não tem corpo. Deus é espírito e Deus não tem imagem. Porque não iria. Sabe por que Jesus ele veio 100% homem? Porque quem cometeu o pecado lá atrás foi um homem, 100% homem. Quem? Adão. Então o homem cometeu o pecado lá, o homem não conseguiu obedecer, o homem não conseguiu ser fiel a Deus, como homem, que carregava o Espírito, que tinha o Espírito de Deus. Então Jesus vem agora como homem, e fala assim, ó, dá para ser fiel e obedecer a Deus como homem aqui nessa terra. Você pode sofrer humilhação, tribulação, você pode sofrer nessa vida, mas dá para ser fiel. Quando Deus cria o homem lá no Éden, querido, Deus cria o homem do pó da terra. Uns teólogos dizem barro, outros dizem pó, mas barro e pó. Deus cria o homem e começa a amassar, apertar, ele pega a terra. Quando Deus está construindo o corpo físico do homem ali,
ele começa a apertar a terra, o pó. Na terra tem ferro, tem cálcio, tem enxofre, tem potássio, e ele coloca no homem todos os elementos químicos para que o homem fisicamente pudesse exercer a função de governador do Éden, para que o homem fisicamente pudesse ter condições físicas para governar aquele jardim. Quando Deus termina de fazer o homem, ele faz o homem imagem e semelhança. Não é que nós parecemos com Deus fisicamente, irmãos. Eu achava que era antigamente, pastor. Evoluí. Não é. Não é. Deus é espírito, ele não tem forma. Mas é no caráter, na essência de Deus. É por isso que nós somos imagem e semelhança na essência de Deus. Então, faltava alguma coisa. Então Deus faz, sopra, e Deus fala, agora você está pronto, eu coloquei em você todos os elementos que você precisa, fisicamente, para você me obedecer, e espiritualmente você ter meu espírito, vai para o jardim, coma de todo o fruto da árvore, menos dessa aqui, ó, do bem e do mal. Eu estou dando para você toda a condição para você obedecer a minha palavra, não tem desculpa, irmão. Ah, porque eu tenho uma quedinha mesmo. Ah, não, parece que é negócio do meu avô, do meu pai. Ah, não, meu avô era meio desse jeito também. Eu tenho uma quedinha, parece que é do sangue. Não. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não vem com desculpa não. Ah, então, não, põe o joelho no chão, ora. Mortifica a carne. Faz a carne morrer. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então não tem maldição hereditária, porque o meu avô era isso, meu avô fazia, meu avô pulava cerca, meu avô não sei o que mais, o meu pai também, não. Deus te deu toda a condição física para você ser um filho de Deus. Foi por isso que quando você recebeu a palavra, lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, o dia que vocês receberam a palavra, vocês foram selados com o Espírito Santo. Ele colocou dentro de vocês porque sabia que vocês não tinham condição de obedecer. Então ele coloca o Espírito Santo dentro de você e fala, agora vai. O Espírito Santo vai te ajudar a você obedecer. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo, mas eu pequei ontem. Volta, irmão, se arrepende. Continua. Ah, mas eu pequei de novo. Volta, querido. Se arrepende. Continua. Nós estamos em construção. O Espírito Santo é quem santifica o homem. Volta. Põe a boca no pó. Se arrepende e continua. A morte de Jesus, queridos, ela fala alguma coisa. E o que ela fala? Da dívida que foi paga. Quando Jesus morre na cruz, ele fala, ó, a dívida foi paga. Existia uma dívida, irmão, entre nós e Deus. O pecado de Adão lá no Éden causou uma dívida que você não tem noção, o estrago que o pecado de Adão fez na humanidade. Todo tipo de anomalia que você vê no mundo, distorção, desconfiguração humana, irmãos, não julga, é o capeta, é o Satanás, sabe, você vê essas crianças nascendo com duas cabeças, com três pernas, animais, pessoas nascendo sem uma identidade. Isso é tudo o pecado original, irmãos. O pecado desconfigurou aquilo que Deus tinha configurado. Então existia uma dívida. O homem pecou, ele criou um abismo entre ele e Deus. Uma dívida impagável. Eu e você não teríamos condição de pagar essa dívida. Somente um humano poderia pagar. Por isso que eu disse que ele vem 100% homem. Porque foi o homem que gerou a dívida. Na cruz, Jesus está falando, a dívida foi paga. O apóstolo Paulo fala em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, nós temos um preço a pagar.
Quando eu e você, quando nós pecamos, quando o ser humano peca, nós atraímos morte para a nossa vida e para os nossos, que está ao nosso redor. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando você peca e você não está em Cristo e não se arrepende, vai bater na sua porta e vai falar: eu vim cobrar o meu salário, a minha recompensa. Então, quando o homem pecou, por isso que ele morreu. Então, alguém tinha que pagar essa dívida para aplacar a ira de Deus. O inocente. Quando eu digo para vocês que quando nós pecamos, nós atraímos morte para a nossa casa e para os nossos que estão em nosso redor, porque existe uma lei, irmãos, em Levítico, que fala a lei do sacrifício. Mas antes da lei, já estava na ideia de Deus. Quando Adão peca no jardim, ele vê que ele está nu. Então ele se esconde e coloca folhas de figueira para cobrir a nudez dele. Ele se esconde. Então quando Deus chama Adão, Deus aparece com o quê? Com couro de um animal. Todas as vezes que eu e você peca, o inocente tem que morrer. Foi por isso que Jesus morreu inocente, para aplacar a ira de Deus. Então o primeiro animal morreu no Éden, para cobrir a vergonha de Adão, porque o pecado o pecado é isso. Quando você é perdoado, é coberto o seu pecado. Mas em Levítico tem uma lei, que dizia que quando o homem pecar, dependendo da condição da família, ele trazia uma oferta, ou farinha, ou um pássaro, ou uma cabra, ou uma ovelha. Ele traria uma oferta para o sacerdote, porque ele pecou. E na ideia de Deus, quando alguém peca, o inocente tem que morrer. Então ele entregava ali aquela ovelha, o sacerdote sacrificava ela, e o inocente morria por causa do pecado do homem. E o pecado dele era perdoado. Então leva isso para você, para a tua casa, para a tua família, irmão. O pecado gera morte na nossa casa, na nossa família, para os nossos filhos, para os nossos amigos. O pecado gera morte. Um inocente tem que morrer para que a ira de Deus possa ser aplacada. No caso, Jesus. O inocente teria que pagar a dívida. Sem pecado. E o animal que era apresentado era sem defeito. Não poderia ser animal cego, manco. Teria que ser animal perfeito. Por isso que Jesus morreu sem pecado. Se Jesus tivesse pecado na vida, a missão tinha que ser abortada. Mas ele não pecou. Então Jesus está falando, a sua dívida foi paga. No caminho para o Gólgota, onde Jesus morreu, depois que ele é chicoteado, irmãos, pelos soldados, com tiras de aço, de osso, ele já está com o seu corpo todo sangrando, todo cortado, desfigurado, porque apanhou no rosto, na cara. Colocaram uma coroa de espinho, cravado no seu crânio, o rosto sangrando, a pele sangrando, a costa toda cortada. Então dá uma cruz para ele, uma trave, para ele carregar, de mais ou menos 20, 30, 40 quilos. Coloca nos ombros dele. O maior peso que Jesus carregou na cruz, irmãos, não foi o peso da cruz, de 30, 40, 50 quilos que seja. O maior peso que Jesus carregou na cruz foi o peso do meu e do seu pecado. O meu adultério, a minha prostituição, o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha arrogância, a minha prepotência, o meu orgulho. O maior peso que Jesus carregou na cruz não foi a madeira, foi o peso do meu e do seu pecado, que você até hoje fica com ele, crucificando o nosso Cristo de novo. Você não solta ele.
Naquela trave que ele carregou até o Gólgota, irmãos, estava lá os nossos pecados. Os nossos pecados crucificaram Cristo para que a ira de Deus fosse aplacada. E Jesus começa a caminhar em direção ao Gólgota, mais ou menos uns 600 metros, carregando aquela cruz pesada. O corpo todo esfolado, sangrando. O sangue escorria no seu pé. Isaías 53, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Alguns teólogos entendem que Jesus ia andando, pisando, forçando as veias, os músculos, o sangue escorria no chão, a multidão vinha atrás, irmãos, e começava a pisar no sangue. Muitos eram curados, pela sua pisadura nós somos curados. Jesus caminhava em passos, irmãos, rastejando para a cruz, para a morte, carregando o meu e o seu pecado. Ele está falando, a dívida foi paga, para você foi de graça, mas para ele teve um custo. Sofreu como um homem, ali estava um corpo físico. Coloca ele então na cruz, deita no chão, agora a cruz não é mais uma trave, mas é uma cruz. Crava um prego no seu pulso, de mais ou menos 10 centímetros. Pulso direito, crava um prego nos seus pés. A dívida foi paga. Ele pede água para beber, dá vinagre, irmãos. Ele vira para o lado, olha para o céu e fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus nunca tinha sido desamparado pelo Pai, mas por causa do meu e do seu pecado, o Pai vira as costas para Deus, para o Filho. E antes de morrer, ele diz, tetelestai, em grego, está consumado. A dívida foi paga. Você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Tetelestai, o carimbo está batido. Foi pago a dívida. O homem está certo com Deus, a amizade voltou. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu se rasga de cima a baixo, para o homem entrar no santo do santo. Agora não tem mais véu, agora não é mais só o sumo sacerdote que entra uma vez por ano, lá no santo do santo. Agora eu posso entrar, eu posso falar com o Pai, porque a dívida foi paga. A cruz está dizendo, irmãos, a morte está dizendo, a dívida foi paga, você pode entrar agora no santo do santo. A amizade voltou com o nosso Deus. Nós somos filhos de Deus, amigos de Deus, por causa de Cristo. E para encerrar, queridos, a ressurreição de Cristo. A ressurreição diz que o sacrifício foi aceito. E há uma esperança para nós. O sacrifício foi aceito e há uma esperança para nós. É isso que a ressurreição diz. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo ele combate alguns hereges lá. Alguns homens que foram na igreja, assim como vocês vão aprender em Gálatas, que alguns homens foram na igreja para perverter a igreja. Lá em Corinto também teve esse pessoal. Coríntios 15. E ele estava falando que não havia ressurreição dos mortos. Então o apóstolo Paulo fala aqui, 1 Coríntios 15. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. A ressurreição, irmãos, ela foi contestada ao longo da história e foi combatida pela igreja, porque a ressurreição é a cereja do bolo, é a confirmação que o Pai aceitou o sacrifício. A ressurreição é a confirmação que o Pai aceitou o sacrifício que foi feito. Por isso ressuscitou o Filho. Na ressurreição Deus manifesta a tua glória e o teu poder. Como hoje é o dia das mulheres, vai um presente para você, mulher, irmã. A primeira pessoa que Jesus apareceu pós-ressurreição foi para uma mulher, Maria Madalena.
Olha só a importância da mulher. Os homens todos sem fé lá, mas a mulher estava lá, Maria Madalena. A ressurreição traz esperança para nós. O Pai aceitou o sacrifício, por isso o Filho ressuscitou, por isso o Filho subiu. Jesus apareceu para muitas pessoas, para deixar bem claro, bem explícito, bem certo, que Ele ressuscitou. Ele apareceu a Maria Madalena, Ele apareceu a 2 discípulos lá no caminho de Emaús, Ele apareceu a 500 discípulos de uma vez, Ele apareceu aos irmãos que estavam pescando, Ele apareceu a Pedro na praia, Ele apareceu a Tiago, Ele apareceu a Paulo, Ele apareceu a Estevão lá no céu, quando Estevão estava sendo apedrejado, sendo morto. Alguém pega uma pedra, o apóstolo Paulo em pé, e taca na cabeça de Estevão. Estevão já com a vista embaçada, sangrando, olha para o céu e fala: eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus, à direita do Pai, irmãos. Ele ressuscitou. Todos os outros líderes das outras religiões estão mortos, irmãos. O Confúcio do confucionismo, o Buda do budismo, o Maomé do islamismo, todos eles morreram, mas Jesus está vivo. O nosso Deus, o nosso líder maior está vivo. Quem pode celebrar isso? Se Ele vive, há esperança. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, irmãos, o apóstolo Paulo fala da ressurreição. Não quero, queridos, ele dizendo, que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já dormem, daqueles que morreram em Cristo, que não tem esperança mais, porque é o som da trombeta, quando o céu se abrir, assim como ele subiu na nuvem, ele vai descer, e a som da trombeta, um anjo vai tocar a trombeta, os mortos que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, eu e você, subiremos com Ele nos ares, encontraremos com Ele, iremos abraçar, nós vamos ver Jesus face a face, irmãos, nós vamos ver o quão Ele é lindo, o quão Ele é bonito, o quão Ele é poderoso, essa é a nossa esperança. Maldito é o homem que espera Deus só nessa vida, maldito é o homem que espera Deus só nessa vida. Você pode construir tudo, irmãos, você pode acumular riqueza, no final você só acumulou dinheiro, você não tem nada. Eu quero ver meu pai, queridos, perdi meu pai há 15 anos atrás, e meu pai com 70 anos de idade foi na igreja, surdo, quase sem escutar, mas um dia alguém pregou o evangelho para ele, pastor. Meu pai semi-analfabeto, trabalhador rural, não deixou nada para mim de herança, mas me deixou um legado que eu carrego até hoje. E alguém perguntou: quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Meu pai ergueu a mão, foi batizado com mais de 70 anos. A minha esperança, irmã, é chegar lá no céu e ver meu pai, abraçar meu pai. A minha esperança, capitão, é ver você lá, cara. É você falar assim: você chegou, Luiz? Eu falei: eu cheguei, eu consegui. Foi na casca, mas eu consegui. Graças ao que o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8: vocês são salvos pela graça, não foi obra de vocês, não foi pelo que vocês fez, mas foi pelo que Ele fez na cruz, irmãos. Nós temos que ter a esperança da salvação. Talvez eu vou embora agora e Cristo volta para mim, mas eu sei para onde eu vou. Talvez Ele pode voltar hoje para nós todos. Para onde você vai, meu irmão? A esperança da ressurreição é essa. Eu quero ver vocês lá, queridos. Eu quero celebrar com vocês lá. Eu quero abraçar vocês lá. Fique de pé, irmãos. Quero orar com você. Ah, meu Deus. Oh, Jesus, como a Tua palavra nos constrange, Pai. O Senhor viveu, morreu e ressuscitou, Pai. E por isso nós estamos aqui, Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender melhor. Nos ajuda, Deus, a viver, meu Pai, aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Nós precisamos de Ti, do Teu Espírito, da Tua graça, Senhor.
Meu Pai, nós sabemos que pelas nossas obras nós não vamos conseguir chegar no céu, Pai. Mas o apóstolo escreveu que nós somos salvos pela graça. Senhor, nos ajuda a compreender essa graça, porque essa graça não foi de graça, custou um preço. Ajuda esse homem, essa mulher, esse irmão a compreender isso, Deus, e entender que o Senhor pagou um preço por ele, e o Senhor o chama para que ele viva em santidade. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, muito obrigado. Quantos entendem o que Deus está nos dizendo essa manhã? Eu acredito de fato, queridos, que Deus está falando para nós a respeito de uma posição que nós precisamos ganhar enquanto cristãos e nascidos de novo. Nem sempre eu e você lidamos com a vida cristã como deveríamos lidar. Isso fica claro para mim. Às vezes nós vivemos os nossos dias como se nós não tivéssemos nascido de novo. Foi dito aqui a respeito de morte, ressurreição e o poder do Evangelho, o quanto ele muda as nossas vidas, o quanto o Evangelho pode nos transformar de fato e de verdade, a nos tornarmos aquilo que Deus espera que nós sejamos, como foi com Jesus. Vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você leve essa pergunta embora, eu quero que você pense sobre isso, ok? Se Deus visitasse você agora, antes de você sair desse salão, e dissesse para você que você tem 10 dias de vida e Ele vai te recolher, o que você faria nesses 10 dias? Eu quero te constranger com isso mesmo. Se Deus te visitasse, querido, e Ele dissesse para você, olha, eu vou te dar 10 dias, coloca a tua casa em ordem, o que você faria nesses 10 dias? Eu tenho perguntado, querido, sabe por quê? Porque é assim, olha, como pastores e líderes, nós lidamos com pessoas todos os dias. E Deus vai dando oportunidades para as pessoas, oportunidades de viverem uma vida ressurreta, como a que nós ouvimos aqui, mas as pessoas, elas não mudam. Nós vamos orar agora pela família Busquet, a Luzia, o Du, o Wilson estava internado, acabou de falecer, acabei de receber a mensagem. O Wilson, uma pessoa que eu amo demais, gosto demais, pegou gripe, influenza, como nós pegamos aí, foi para o balão de oxigênio, está lá faz 15 dias, não deu conta, Deus acabou de chamá-lo. Sabe o que eu penso, queridos? Nós achamos que nós temos uma vida toda pela frente para entendermos o que foi ministrado aqui, o preço que foi pago por mim e por você, para que nós possamos, de fato, viver uma vida de novidade. E às vezes nós vivemos uma vida leviana, porque você acredita que você sempre vai ter uma nova oportunidade. Sabe qual foi o erro de Sansão? O erro de Sansão foi entender que mesmo com a vida promíscua que ele estava conduzindo, Deus ia devolver as forças a ele. Houve um dia que Deus falou, Sansão, chega, eu vou retirar o meu espírito de você, filho. E você não vai ter mais força para lutar contra os seus adversários. Um homem que foi levantado por Deus com uma força assim, sobrenatural, teve os olhos vazados, morreu girando um moinho, sendo motivo de vergonha e de chacota para aqueles que assistiam ele. Deixa eu dizer algo para ti. Eu tenho orado por uma igreja, queridos. Eu tenho me posicionado diante de Deus nesses dias e perguntado, Senhor, o que o Senhor espera de nós? Quanto tempo eu tenho na terra? O Senhor quer comunicar com isso tudo? Morte, ressurreição, vida contigo. Vamos orar. Eu desejo muito que você tenha uma vida transformada. Desejo mesmo, queridos, de coração. A minha oração nessa manhã é que Deus possa constranger a gente de tal forma que você entenda que isso aqui não é uma religião. Às vezes você está buscando uma religião que não te transforma. Se ela não te transforma, deixa eu dizer para você, dentro de muito pouco tempo, você vai ter que prestar conta daquilo que você tem feito com a salvação que te foi concedida. Você vai prestar conta disso. Preste da melhor forma.
Se você tivesse 10 dias, o que você faria? Se você sabe o que precisa ser feito em 10 dias, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você não está fazendo isso? Porque você não tem a sentença da contagem dos dias? Coloca a tua vida em ordem. Em todos os aspectos que você puder. Deus, Ele não quer te podar. Ele quer te honrar, Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, Ele quer cuidar de você. Mas o Deus que você serve, Ele é santo. Amém? O Deus a quem servimos, Ele é santo, queridos. Ele precisa muito que eu e você entendamos o porquê Ele nos salvou. Glória a Deus. Vamos orar pela família Busquet. Curva sua cabeça por um instante. Senhor, nós te damos graças nessa manhã pela tua fidelidade nas nossas vidas. Senhor, nós nos unimos aqui como igreja, Senhor, em favor da família Busquet, a Luzia, toda a sua família, todos os seus. Nós queremos declarar em nome de Jesus, o consolo da parte do Senhor venha sobre a vida deles. Aprove ao Senhor recolher o Wilson, Senhor. Senhor, e a família agora enlutada, chora, sofre. E nós queremos clamar pela tua misericórdia, Senhor, como igreja, como corpo. Te louvamos porque o teu filho te servia, Senhor. O nome dele foi escrito no livro da vida do Cordeiro. E nós te louvamos, Pai, porque na verdade ele deixa a fadiga desta terra, as dores e os sofrimentos que o pecado nos causou. E o teu filho hoje, Senhor, está numa condição muito melhor que a nossa. Mas nós oramos, ó Pai, para que de fato a família agora seja assistida, consolada. Senhor, e que o teu filho possa ter sido recebido nos braços do Senhor e sobre todas as coisas, Senhor. Que a igreja agora seja igreja na vida da família Busquet, que nós possamos estar ao lado dos seus, ajudando os teus filhos nesse processo. Assim nós te bendizemos pela tua fidelidade, declarando o consolo do Senhor sobre essa família enlutada, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero abençoar os teus filhos e despedi-los, ó Pai. Que o Senhor possa conduzir-nos debaixo dessa perspectiva. Se nós temos só 10 dias, o que nós fazemos com eles? Abençoa os teus filhos, Pai. Resplandeça o teu rosto sobre eles e lhes dê a paz que o mundo não pode lhes dar. Assim nós declaramos a tua bênção sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, a igreja diga amém e amém. Amém, querido.